Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje continuar nosso estudo do sábado passado. Vamos falar o que aconteceu no mundo pós-dilúvio. E vamos falar sobre os Anunnaki e Nibiru. Mas primeiro vamos orar. Nosso eterno Pai Criador, Yahweh, te louvamos por toda a tua bondade, pelo Shabat e porque estamos aqui para resgatar a tua verdade. E em nome do Messias, Yahushua, que pedimos lucidez, sobriedade para adentrar em mais esse estudo. Em nome do nosso Salvador, te pedimos. Amém. Bom, queridos, sábado passado estudamos sobre o mundo antediluviano, Atlântida, gigantes, e falamos sobre a interferência dos anjos caídos, aquela grande contenda que houve sobre a terra, então o dilúvio de juízo que o Criador enviou. Mas a história não acabou ali, até porque Gênesis capítulo 6 disse que também depois houveram gigantes sobre a terra. Então, nós vamos estudar sobre os gigantes pós-diluvianos, de onde eles vieram, o que é o Nibiru e os últimos tempos, o que vai acontecer. Porque nosso Messias falou que seria como nos dias de Noé, na reta final, antes do estabelecimento do reino eterno. Então, vamos adentrar nesse estudo. Na antiga Suméria, haviam aí um panteão de deuses, mas haviam 7 principais deuses sumérios, posteriormente se tornaram assírios, babilônicos. E nós temos esses deuses com os seguintes nomes: Nana, Nihursag, Enlil, An, Enki, Inanna e Utu. Por que nós estamos trazendo à baila esse assunto? Porque durante essa época que nós estamos vivendo, especialmente nessa década de 2010 para cá, nós temos visto um ressurgimento dessa ideia e sobre o retorno desses Anunnaki, que quer dizer simplesmente aqueles que do céu desceram. Então, nós estamos falando dos anjos caídos, estamos falando da sua prole com as filhas dos homens. Mas de onde eles vieram, sendo que o mundo antediluviano foi destruído? A Bíblia não traz muitas referências, mas nós temos algumas pistas que podemos entender nas entrelinhas. Aqui nós temos os filhos de Cão, são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush são Seba, Vilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. O Gênesis 10 continua ainda no verso 8 a 10, dizendo: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face de Yarro. Por isso se diz, como Nimrod é poderoso caçador diante de Yarro. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então veja, Nimrod representa essa rebelião, essas divindades que eram adoradas na antiga Suméria. O que acontece? Nimrod é um descendente de Cão. E Cão, você sabe, era um dos 3 filhos de Noé, porém houve ali um problema que aconteceu com Cão, que ele gerou um filho que foi amaldiçoado, Cainã. Mas como Canaã? Mas como isso aconteceu? Por que ele foi amaldiçoado? Tudo indica que Nimrod era mais que um ser humano mortal comum, e tudo indica que a semente da serpente, nós estamos falando do DNA dos anjos caídos, estava ainda permeando essa descendência de Cão. Ao avançarmos esse estudo, você vai chegar a uma conclusão. Antes de o mundo ser dividido em diversas nações, famílias, e antes do surgimento dos diversos idiomas, todos tinham uma só língua. E após a construção da Torre de Babel, tudo indica que foi com a direção de Nimrod, esses povos foram dispersos. Porém, tudo indica que os deuses dessas nações eram uma mesma entidade, estavam se referindo ao mesmo rebelde Nimrod. Vejamos,
Nós temos os diversos nomes de Nimrod nas diversas culturas e religiões na história. E nós temos Olorum, provavelmente para os africanos, Zeus para os gregos, Osíris para os egípcios, Ares, Teus, Daimon, Adonis, Cronos, Crone, Orion, Enki, Nanar, Sin, Nimurda, Gilgamesh, El, Belial, Marduk, Baal, Merodach, Moloque, Malcan e também José. É a mesma entidade, nós estamos falando de Nimrod, mas Nimrod não estava sozinho nesse panteão de deuses. Sobre este homem, Flávio Josefo escreveu: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor do Criador era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se do Eterno, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. E nós não estamos falando de seres humanos, estamos falando dos Nephilim, os gigantes, filhos dos anjos caídos. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Isso está em Antiguidades Judaicas, volume 1, páginas 114 e 115. Porém, eu creio, pessoalmente, que essa foi uma desculpa que Nimrod deu para aquela civilização para empreender a construção da torre. Eu creio, particularmente, que na verdade a torre era um portal, era uma forma de literalmente alcançar os céus, e se ele pudesse, ele queria invadir os céus e destruir os céus, atacar os anjos, atacar, enfim, essa dimensão celestial e fazer guerra contra eles lá. Era o ponto da astúcia que Nimrod possuía. E isso nos faz entender, nos registros históricos dos sumérios, né, dos antigos Anunnaki, que ele tinha esse objetivo. Nós temos que entender que Nimrod não era um simples homem, ele era um gigante. Você observa nessa representação arqueológica o tamanho de Nimrod sentado em seu trono em relação aos seus súditos. Eles não eram pigmeus nem anãos, eram homens normais, de estatura normal, porém Nimrod era um gigante. E na verdade nós temos os registros na Torá falando sobre os Anakim, né? São os descendentes desses gigantes lá na terra de Canaã. Nós temos alguns gigantes filisteus, como aquele que Davi enfrentou, né, no livro de 1 Samuel. Nós temos também gigantes egípcios narrados nas crônicas das guerras israelitas, que dão a entender que esses gigantes, essa descendência, perdurou sobre a terra. E o mais importante, o Criador deu ordem para exterminá-los de lá. E eu acho interessante que a ordem foi para extirpar aqueles povos cananeus daquela terra, né? E haviam aí pelo menos 7 nações cananeias terríveis: jebuseus, evitas, filisteus, heveus. Quer dizer, todos eles eram das descendências de anjos caídos. E por isso o Criador, que em seu amor e justiça queria poupar a humanidade desses seres que eram inimigos e são ainda inimigos da humanidade. Então, observe, em Gênesis 10, 11 a 12 diz: desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, todos os relatos antigos mostram que aquela região do Iraque hoje, né, foi o lugar escolhido por essas entidades. E pelo menos aí 2000 anos antes do Messias, né, existem relatos que essas civilizações habitaram ali. Agora, o que foi que aconteceu? Eles se tornaram o Império Assírio, Babilônico. Tudo nos indica que a linhagem de reis que têm ocupado os tronos no mundo são descendentes de anjos caídos. Depois farei um documentário específico sobre esse assunto, comprovando arqueologicamente e os fatos
que nos levam às famílias Illuminati de hoje e a todos os grandes estadistas, né, poderosos que dominam a política mundial, a economia e também as religiões, tá? Mas vamos meditar no seguinte: Miqueias 5,6 diz: eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Então a terra da Síria é a terra de Nimrod, ok? Por isso que o foco do conflito final, o anticristo, todos os enganos que vão vir, está situado naquela região, né? Que por razões muito importantes eles escolheram aquela região para habitar ali. Temos relatos de que esses Anunnaki brigaram entre si e saíram, abandonaram aquela região, né, cerca de 1500 anos antes do Messias, mas prometeram voltar um dia. Mas continuam sendo adorados até os dias de hoje, como deuses, inclusive em diversas civilizações. Eu vejo que principalmente o hinduísmo, budismo, vemos que também todos os segmentos místicos, esotéricos, ufólogos, eles têm a mesma tendência de cultuar essas divindades descendentes de anjos caídos. Mas existe uma trindade principal nessas 7 divindades. As 3 divindades mais importantes do panteão mesopotâmico em todos os períodos foram os deuses An, Enlil e Enki. Um foi identificado com todas as estrelas do céu equatorial, Enlil com as do céu do norte e Enki com as do céu do sul. O caminho da órbita celestial de Enlil era um circuito contínuo e simétrico em torno do polo celeste norte, mas acreditava-se que os de An e Enki se cruzavam em vários pontos. É onde eu quero abrir um parêntese aqui nessa história. Uma coisa interessante que eu observo nessas divindades aí é o fato de que eles estão frequentemente associados com todas as religiões pagãs. Só mudam os nomes, mas o endereço é o mesmo. Você observa como essas entidades, elas incorporaram até versões do cristianismo. Por exemplo, como Maria, José, Jesus Cristo, a criança sagrada, o menino Deus. Isso se incorporou em todas as esferas religiosas. E até os dias de hoje isso continua, não é? Apenas com nomes diferentes. Antes de falar do Nibiru, que na verdade é simplesmente, segundo eles, a casa deles, né? O planeta deles. Isso tem vários nomes nas culturas, nas ideologias, né? Planeta X, é o Hercólobus, enfim, tem vários nomes, é a mesma coisa. E eles prometeram voltar, e nessa transição que está havendo entre a era de peixes para a era de aquários, é onde eles irão se manifestar. Aí, meu querido, se você não tiver fundamentado nas escrituras, se você não conhecer a verdade bíblica, você vai ser enganado, porque eles vão dominar o pedaço. Eles vão conseguir levar muitos à apostasia generalizada, até porque a grande maioria não acredita, né, nessa conspiração Anunnaki, não conhece os fatos que envolveram a antiga Mesopotâmia, não conhecem nada, jamais você vai ouvir um sermão dessa natureza na sua igreja, então serão enganados. Mas nós que estamos atentos, pesquisando, estudando o livro de Enoque, livro de Azar, Jubileus, nós temos detalhes, sim, sobre este poder e sobre o que eles representam na nova era. Nós vamos já falar sobre isso. Pois bem, os antigos mesopotâmios acreditavam que suas divindades viviam no céu, mas que a estátua de um deus era uma personificação física do próprio Deus. Como tal, as estátuas de culto receberam cuidados e atenção constantes, e um grupo de sacerdotes foi designado para cuidar deles. Então, a apostasia dos filhos de Israel, né, no decorrer da história, querendo adorar Moloque, Baal, Astarote, são essas entidades aí, que eram na verdade descendentes de anjos caídos, né, meio humanos, meio demônios, que eram adorados amplamente na civilização antiga, pós-dilúvio.
Ainda diz, esses deuses também possuíam carruagens, que alguns atribuem a naves espaciais, e eu acredito que sim, eles conseguiram desenvolver essa tecnologia até hoje, né? Governos copiaram essa tecnologia, já temos conhecimento, desde a Segunda Guerra Mundial, que eram usadas para transportar suas estátuas de culto. Às vezes uma estátua de culto de uma divindade seria transportada para o local de batalha. Acredita-se que as principais divindades do panteão mesopotâmico participavam da Assembleia dos Deuses, coisa que foi imitada pela cultura grega, ali os deuses do Olimpo, né, e tantas outras culturas, cultura romana, através da qual os deuses tomavam todas as suas decisões. Nós temos aí 7 divindades que eram adoradas, e eu quero que você guarde esse número 7, porque aí você vai fazer a relação com a apostasia final. Nós temos Marduk, que representava Júpiter. Nós temos Ninurta, representando Saturno. Nós temos Nergal, Marte. Inanna, ou Ishtar, bem conhecida, né? Vênus. Nabu, que é Mercúrio. Nós temos também aí Nana Suen, que é a Lua, deusa Lua, né? Nós temos Utu, o Shamash, Deus Sol. Todas as culturas idolatravam esses 7 principais. Existe também aí a citação de alguns outros seres primordiais, como eles chamam, como Abzu, Anshar, Ki, Namu, Tiamat, que são aí outros seres atribuídos a esses povos. Nós temos também outras divindades, além dessas 7 principais, que é Ashur, Dagon, aquele deus peixe lá, da Mitra, né, do Papa até hoje, Tammuz, né, que na cultura babilônica é o filho lá de Nimrod com Semiramis, né? E temos Ereshkigal, né, Kuta, rainha do submundo, também conhecida como Lilith, e o Geshe-Tinana, ok? E Gilgamesh. Você vê Gilgamesh, que é um gigante, o cara segurava um leão com um braço. Outras divindades adoradas aí pela cultura suméria. Mas, bom, para você entender o engano final, a Bíblia faz sim referência a esses falsos deuses. Por exemplo, Jeremias 7,18 diz: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então não se espante se a rainha dos céus na verdade não for Maria, mas sim Ishtar, deusa babilônica. Não se espante se na verdade essas entidades que são cultuadas como mestres ascensos, né, aqueles que conseguiram evoluir, não forem seres bons, na verdade, seres de luz, mas sim os anjos caídos. Vejamos, a nova era cultua aí muitos mestres ascensionados, mas existem 7 principais que eles afirmam ter os seus raios correspondentes. E que, fazendo uma pesquisa mais apurada, você vai perceber que um desses mestres ascensionados, na verdade, é o anticristo, que vai vir, né? Lógico que ele não vai vir como um fantasma, ele vai incorporar no indivíduo, no ser humano, conforme a profecia bíblica de Apocalipse 13 afirma, né? É um homem. Porém, vai incorporar, como a Escritura fala, né? Apocalipse 17, a besta que sobe do abismo. É uma dessas entidades. E pesquisando mais a fundo, você descobre que eles têm Jesus Cristo também como um desses ascensos, que irá vir também para auxiliar essa entidade que eles chamam de o verdadeiro rei, o pai, a sabedoria do mundo, né, que é chamado Sanat Kumara. Então, o engano da nova era está posto, queridos. Eles vão usar até a figura do nosso Salvador para enganar o mundo cristão, né? Veja outros vídeos nossos a respeito do anticristo e do falso Cristo que estão vindo.
Mas voltando aqui ao assunto, a nova era associa esses, digamos assim, esses que do céu desceram, os ascensionados, nós chamamos de Anunnaki, são todas as mesmas entidades, né? Como associadas a 7 raios de luz, né? Tem raio azul, violeta, prata, dourado, não sei o que. Eu não vou entrar em detalhes, até porque isso aqui não condiz com a nossa crença, mas a título de pesquisa a gente vê que é um engano, vê que é a manifestação do mal nesses últimos dias. Tanto é que após o evento, né, após os 3 dias de escuridão, eles aguardam a manifestação desses seres ascensos. E realmente vão vir. Só que não são bonzinhos não. A era de Aquário é anticristã, é anticrística. A era de Aquário representa um grande engano travestido de luz, né? Como já temos falado sobre a manifestação de Ra-Satã como anjo de luz e seus anjos como ministros de justiça. Um grande engano está posto. E para complicar um pouco mais a situação, não são apenas esses seres que descendem dos anjos caídos, não. Existem muitos, eu até diria que 1% de toda a população aí, na verdade, descende de anjos caídos, né? Existem demônios habitando entre nós, e em carne, tá? São parecidos com seres humanos, mas não são simplesmente seres humanos. E todo esse sistema, na verdade, está posto para que, quando houver a inauguração da Era de Aquário, esses seres possam novamente praticar os mesmos pecados que levaram à destruição do mundo antediluviano. Eles vão novamente se relacionar com mulheres, vão gerar filhos, eles vão conceder conhecimento proibido, causar um grande pandemônio com essa situação, porque eles vão trazer inteligência artificial, eles vão trazer muitas inovações tecnológicas, científicas na área da medicina, remodelar o DNA humano. Eles vão mexer com muita coisa perigosa, hibridismo. Nós vamos ter aí o uso amplo de magia, já que eles dizem que vão estar vivendo numa dimensão 5D na Terra, né? Depois da transição, nós vamos voltar às condições do mundo como eram antes do dilúvio, mais ou menos, até que os 3 anos e meio do governo anticristo finalize e tenhamos a verdadeira vinda do nosso Rei e Salvador, Yahushua HaMashiach, que virá para estabelecer um reino eterno. Há muito ainda a ser dito sobre esse assunto, mas eu sugiro que você leia as Escrituras, leia o livro de Enoque para entender melhor toda essa problemática. Que o Eterno nos ajude e nos guarde. Shalom para você, até um próximo estudo. Se assim o Criador permitir, fiquem na paz.